Boa tarde e sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Eu cometi um errozinho ali que a minha câmera estava inversa. E hoje nós queremos agradecer muito assim de coração por vocês participarem, estarem aqui com a gente. A Jocasta já acenou aqui para nós. Nós vamos aguardando vocês chegarem. E eu vou aproveitar que a Jocasta vai estar passando o link e eu também vou jogar o link aqui nos grupos. Se vocês puderem fazer a mesma coisa. A minha querida Rosário, minha querida irmã já chegou aqui, lá do Espírito Santo, Vila Velha. Lugar lindo, maravilhoso. Quem puder, compartilhe a live. Clica aí no aviãozinho e manda ver, porque é isso que eu vou fazer agora. E antes de começar, a Rosilda já chegou aqui, minha colega, minha querida amiga de São Luís do Maranhão. Então, nós vamos começar a enviar o link para as pessoas, para os grupos. A Jocasta já jogou o link aonde, Jocasta, que você já mandou o link para nós? Eu estou aqui, vamos ver aqui, vou jogar, pegar um grupo nosso, não encontrei o link ainda. Eu estou aguardando. Estou guardando o link, a Jocasta jogar nos grupos. Aí eu vou lá e pego, gente, no meu computador. Aí fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não encontrei o link ainda, nem no Rota Terapêutica. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco a Jocasta joga lá, que com certeza ela está trabalhando aí para que isso aconteça. Hoje nós vamos falar de duas leis fantásticas. Lembrando que nós falamos das leis do propósito, das leis do propósito e da disciplina semana passada. Está gravado, está aí no nosso Instagram. Quem quiser ir lá ver, porque é um compêndio, né? É um grupo, olha o né, Rosildo, um grupo de leis que nós estamos trazendo para a nossa série Seja o Protagonista da Sua Vida. Isso é muito importante. O Gustavo entrou aqui, cada lei dessas tem uma importância muito grande no seu protagonismo. Em você trazer as rédeas ali da sua vida, trazer a sua vida como protagonista, como o autor para resolver os seus problemas, as situações desagradáveis. E hoje nós temos duas leis fantásticas. Lembrando que essa é a nossa penúltima live sobre Seja o Protagonista da Sua Vida, sobre essa série. Então hoje nós vamos falar sobre a lei da superação e a lei da comunicação autêntica. Você superar, transformar desafios em oportunidades e ter comunicação clara, honesta e se expressar, construir conexões verdadeiras através dessas expressões, dessa comunicação clara e honesta. Gente, isso é muito importante, porque viver um relacionamento, seja de negócio, seja amoroso, seja familiar, sem uma comunicação verdadeira, uma comunicação clara, uma comunicação autêntica, é difícil de ir para frente, é muito doloroso. Você não consegue resultados salutares, resultados que você precisa para você progredir na vida. Então hoje a gente vai falar lei da superação e lei da comunicação autêntica. Quem entrou aqui foi o Rota, a Darlene Miralha entrou. Deixa eu ver se a Jocasta já mandou aceitar. Eu vou mais uma vez, quem puder, compartilhe a live, por gentileza. Eu vou mais uma vez mandar essa. Eu vou mandar aqui para os grupos, tá, Jocasta? Boa Aí, noite.
Você pode falar aí com as meninas, enquanto eu Menina. mando aqui. Olha, Rosângela, eu quero dizer que essas duas leis que a gente vai abordar hoje é assim uma alavancagem. É muito boa, muito boa. Vocês vão ver que tudo isso que a gente está fazendo é um pontapé inicial que vai ser muito importante para você. Lá na frente você vai entender que tudo isso que a gente vem construindo para você, fazendo você ter mais expansão da consciência, vai ter um resultado muito bom para você. Porque isso também faz parte da nossa jornada. Cada coisa, cada esclarecimento que a gente está tendo em cada lei vai fazendo nós, também como terapeutas, nos afirmar, nos sentir mais segura na hora de construir a nossa vida. Porque antes, Rosângela, quando alguém falava assim, seja protagonista da sua vida, eu não queria. Né, dá um medo, é uma responsabilidade, verdade. Dá um medo grande. E aí, de repente, você começa a ver que você construir a sua vida é muito melhor. Vieram construindo a sua vida antes de você, e a sua vida, se tivesse fosse um mar de rosa, não estaria aqui, né? Na expansão de consciência. É Daí você interessante. vê. É interessante você falar isso. Inclusive, a gente quer perguntar para vocês qual foi o maior desafio que você já superou na sua vida, ou que você vai superar. Quem puder pode escrever aí, pode participar. Qual foi o maior desafio que você já superou na sua vida? Eu sei, o meu foi vir para cá, foi um desafio. A Rosário conhece bem os meus momentos, a minha vida, e ela sabe que eu passei por muitas coisas antes de chegar aqui. Foram muitos desafios, desafios com términos de relacionamento, porque eu não era protagonista da minha vida. Igual a Jocasta tá falando, eu tinha medo. Então, o que que acontece? A Ana, a Cláudia Ferreira estão aqui. Então, qual foi o maior desafio que você já superou na sua vida? Porque quando você entra na lei de superação, você quer transformar desafios em oportunidades. Aí eu aproveitei. Eu tinha o desafio de vir para cá. Eu tinha o desafio de enfrentar um relacionamento tumultuado, um relacionamento com traições, com tristeza, com muitas lágrimas, com abandono. E eu fiz do limão a minha limonada. E eu criei essa minha oportunidade, que fazer do limão a limonada é uma delícia, né? E aí, quando você vem, você tem que ter. Aí a gente entra também na lei da comunicação autêntica. A gente está falando lei de comunicação autêntica, gente, não é de ficar conversando aqui, não. Não é de, não é de comunicar. É lógico que nós temos que ter autenticidade, honestidade, correto? Nós temos que ser claras. Aqui, eu e Jocasta. Eu mais a Jocasta, nós nunca treinamos para fazer lives. A gente pega o tema, a gente começa a estudar, a Maria Alice chegou aqui, e a gente se desenvolve, a gente se comunica, porque nós já temos essa expressão clara e honesta uma com a outra. E isso é muito legal. Então, quando você vai falar assim, a comunicação autêntica, é isso mesmo. É, é aí a palavra, a autenticidade. Você ser claro, você ser honesto naquilo que você quer, principalmente dentro dos relacionamentos. E quando a gente vai lá para a lei de superação, que a gente vai encarar as adversidades como oportunidades para o crescimento, a coisa muda. Quando você tem um obstáculo, imagina, gente, se todo produtor, todo empresário, todo não vou falar, toda pessoa que cria alguma coisa, todo pai, toda mãe, vamos entrar aqui também na parte da constelação familiar, fossem desistir na criação do filho, no nascimento do filho, que está trazendo o problema, fosse desistir, ou o empresário, na primeira adversidade que ele tivesse, ele desistisse do produto, de colocar aquele produto no mercado, porque ele tem um adversário, não haveria engrenagem no planeta. Eu sempre lembro assim, eu sempre vejo a natureza, a árvore, ela enfrenta desafios, ela enfrenta tempestade, mas ela não para, ela não desiste,
ela continua frutificando. E aqui nós vemos isso muito de perto com as estações do ano, com o inverno. Gente, as árvores ficam tão sequinhas. A Rosário tem essa experiência, muita gente tem aqui. A, a Darlene Miralha, ela deixou o Brasil e veio morar nos Estados Unidos. É um desafio, é uma superação. Gente, é muito grande, não é tão fácil morar aqui. Não é simples assim. Então, assim, quando você está desafiando, aí eu mudei o raciocínio, mas aí quando você vê aqui no inverno, as árvores ficam tão fraquinhas, gente, tão feinha, fraquinha assim, você vê e fala assim, nossa, isso vai quebrar, não tem nenhuma folha, fica seco, fica esquisito. Daí a pouco elas começam a brotar na primavera, começa a surgir brotos, folhas, e vira um espetáculo. Elas não desistiram. Elas foram protagonistas, elas superaram. Concorda, Jocasta? E a Dali diz que no meu país eu sou advogada juntamente com o meu marido. Tínhamos uma vida confortável em razão da insegurança. Eu trabalhava na segurança pública, tá, minha querida? E eu conheço essa insegurança que você passou, a violência generalizada. 2017, o nosso Brasil estava passando, por isso larguei tudo. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança diretamente, nas delegacias, pesados, muito pesado. E eu sei dessa insegurança, porque até o próprio policial, até o próprio agente de segurança, ele se sente inseguro no Brasil. O que é diferente de viver aqui. Eu entendo o que ela está falando e é isso mesmo. A gente tem que recomeçar e em todos os setores. Eu também sou advogada no Brasil, Darlene. Eu sou, Darlene, eu sou também advogada no Brasil. Eu fui funcionária pública. Gente, eu estava pensando um dia desse, Jocasta. Eu pensei assim comigo, gente, eu larguei um trabalho que muita gente sonha em ter. Eu fiz um concurso público e eu não me arrependi. Eu não me arrependi. Vocês não entendem. Entendam essa coisa, eu não me arrependi. E isso é muito interessante, porque eu busquei superar os desafios, os obstáculos da dor, da solidão. Darlene, ela está com o marido. Mas quando a gente vem sozinha, sem ninguém, eu vim e tinha minha família. Mas quando você já vem com o marido, já ajuda bastante. Caso contrário, é uma superação, são adversidades que você encontra toda hora, do idioma, da cultura, dependendo do lugar que você vai morar. Quando eu cheguei aqui, tinha pouquíssimos brasileiros. Na área que eu morava, só tinha eu e minha irmã de brasileiros. Mais um pouco, lá nos que eu morava na Pensilvânia, mais um pouco na Filadélfia, que tinha mais brasileiros. E a gente vai sendo protagonista, superando os desafios. Eu falo para vocês que os desafios eles têm que ser como trampolins para o sucesso e não como barreiras. Nós temos que pegar e perguntar para nós o que esse desafio está querendo comigo. Concorda, Jocasta? Muito interessante que eu tenho uma visão diferente do mundo. Aí eu comparava o mundo com o quê? Com um jogo de videogame. Você começa com bem pouquinha a divergência lá naquele jogo. A primeira fase é maravilhosa. Segunda, terceira, quarta, tudo perfeito. Aí de repente vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Mas, olhando por outro lado, quando você já está forte, você precisa passar para a próxima fase. Assim como as árvores citadas pela Rosângela, cada estação do ano faz com que a árvore fique um pouco mais forte. Cada uma ela vai se adaptando. A gente costuma cortar e podar as árvores justamente no inverno. Por quê? Porque é onde ela recolhe tudo que ela tem e joga tudo para a raiz. Então, se você podar ela no inverno, você pode... Ela não vai ter nenhum risco de morrer e sofrer muito. Porque tudo que é dela está dentro da raiz. Porque ela precisa manter a raiz quentinha. Cada fase, cada estação do ano faz com que essa árvore fique mais resistente, fique melhor. E assim nós também.
Às vezes a gente, ai meu Deus, tá difícil, tá difícil. Não tá difícil. Nós estamos preparados para aquela fase. Às vezes aquela fase, ela é essencial, crucial para que você consiga, para que a gente consiga ter uma expansão da consciência, se sentir mais forte, superar um bloqueio. Nós que estamos diretamente ligados com o sofrimento, com o bloqueio, o que é que eu internalizo como terapeuta e também como pessoa que já superou vários bloqueios? Cada bloqueio que eu supero, eu me torno mais forte para a próxima fase. E se o meu inconsciente atraiu aquela coisa para mim, aquela dificuldade, aquele problema, é porque eu estou pronta. E se eu não estiver pronta, eu vou me aperfeiçoar naquele momento. Mas aquela fase, ela precisa ser passada. Não interessa o que você faça, você precisa passar por aquela fase. E como a nossa lei do inconsciente, se você, infelizmente, não aprender com aquela fase, infelizmente ela vai se repetir. Aí você vai, de qualquer forma, vai ter que ter resiliência para poder passar por aquilo. Não é isso, Rosângela? Entendendo que é na superação que a gente vai construir essa verdade, essa grandeza interior. Quando a Jocasta fala de resiliência, eu anotei aqui uma coisa sobre resiliência, que muitas vezes a gente vê falar, todo mundo fala resiliência, resiliência. O que é resiliência? Entende? O que é que vem a ser resiliência? Então, assim, você tem que ter mais resistência, mais equilíbrio frente aos obstáculos. É a pessoa que enfrenta os problemas dela com tranquilidade. Não vou dizer que todo mundo aqui é tranquilo, que não é. Nós somos seres humanos. Ou, pelo menos, estamos aprendendo a ser. Então, assim, quando você supera os seus problemas com mais assertividade, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, aí nós vamos buscar essa sabedoria emocional. Esse emocional que precisa ser inteligente, para que nós saiamos dos relacionamentos tóxicos, para que a gente não entre e nos coloque na mesma situação que estava do passado. Porque, olha, a questão da atração. O relacionamento tóxico, quando você não supera, quando você não resolve aquilo ali, e você sai, você quebra aquela energia ali, o que acontece? O seu inconsciente automaticamente vai levar para você para outro, até você aprender. Porque é a repetição. Você entra na repetição compulsiva até você aprender a sair daquele problema ali, a superar. Então, o nosso inconsciente talvez pode não fazer sentido para você, mas para ele faz. Por que eu caio sempre em relacionamentos tóxicos? Por que eu atraio sempre pessoas tóxicas no meu trabalho? Porque você ainda não superou. Enquanto você não aprender a superar, o que a terapia ajuda você a fazer, principalmente a gente bate muito aqui nos relacionamentos, que a maioria dos nossos clientes, eles estão aí inundados de problemas familiares, de relacionamentos com o marido, com a mulher, com o namorado, com os traumas, porque nós temos passado, então não tem jeito de não ter trauma. Quem é que não trouxe um trauma de que alguém te chamou de feio, ou de feia, alguém que falou que você não seria capaz, alguém que falou que você não ia dar em nada, alguém que falou que você não vai conseguir. Então, quando isso acontece, nós trazemos esses traumas no nosso inconsciente e ele vai liberar isso de acordo com o momento que nós aguentamos. Tem uma parte bíblica, religiosa muito interessante, que fala que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. É porque Jesus, dentro da sua sabedoria, ele conhece bem o nosso inconsciente, ele sabe que se liberar muita coisa no seu inconsciente, muitos traumas, muita crise, você não vai aguentar. Você vai suicidar, você vai desesperar, você vai gritar,
você vai começar a se cortar, porque muitas coisas assim, você vai deprimir, você vai começar a dar ataque cardíaco, vai começar aceleramento cardíaco, com ansiedade, porque aquilo ali está em excesso. Quando está em excesso, tem que parar. E para pela terapia, para pela meditação, para pela respiração, para pela meditação guiada. Então, nós temos ferramentas para ajudar aí também nas leis da superação, para ajudarmos a ajudar a pessoa a cultivar a resiliência. Porque resiliência a gente aprende, que são os desafios. E quando a gente tem alguém, quem me dera se eu tivesse alguém que pudesse ter falado comigo, tivesse escutado uma live sobre resiliência, que eu precisava de ter calma nos momentos que eu estava mais agitada. E isso que a gente traz aqui para vocês hoje. Nós podemos te guiar, nós podemos te dar direção para você superar as suas tensões, a sua ansiedade, a sua depressão, os seus problemas emocionais. Porque a lei da superação, ela vem para te ajudar quando você tem o medo do fracasso, correto, Jocasta? E você ainda não consegue ter resiliência emocional. E você vai focar no problema, ao invés das soluções, que eu acho que a Jocasta pode falar bem nisso aí. Correto, Jocasta? Muito Vou jogar a bola correto. para você e mandar um abraço aqui para a Aniele, para a Vânia, que está aqui com a gente. As Brindesh é BH, é a minha querida Luzia Pinheiro. Um abraço, Luzia, um beijo. Eu sei do que vocês estão passando, porque a sobrinha dela teve um acidente em Massachusetts e foi muito triste, mas graças a Deus a menina está recuperando. Graças a Deus. Então, Jocasta, aí a gente estava falando por que as pessoas travam diante dos desafios. Rosângela, é interessante que essa semana todinha eu fiz assim, um trabalho de pesquisa bem grande. Por quê? Porque geralmente a gente vem para a vida com a vitimização. Só acontece comigo. Por que tem que ser eu? Por que essas coisas se repetem? Porque isso é só aquela vitimização. É eu, estão fazendo comigo. E aí? A gente aprendeu inconscientemente a quê? A sempre procurar e achar o culpado. Ninguém ensinou para mim, ninguém ensinou para várias pessoas que a culpa nos trava. Ninguém. E ninguém ensinou, nem deu nenhuma aula para mim falando que o que a gente tem que fazer é procurar uma solução e não estagnar no problema. E isso vai dando um giro na cabeça da gente, como assim? Como que as pessoas não conseguiram entender, como é que as pessoas conseguiram fazer tudo isso ao longo da vida? Porque eles só puderam fazer aquilo que eles tinham. Ninguém ensinou para eles, assim como eles não conseguiram ensinar para a gente. Então você nasce num lar onde você vê vítimas, porque nós somos vítimas de vítimas, literalmente. Mas a gente vê pessoas sempre achando culpada. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. E aí a gente entende que isso dali, e olha aí, eu entro uma aspa bem grande, vira a ser a uma verdade absoluta. E por que isso, né? Porque nós, quando a gente é criança, tudo que as pessoas falam pra gente é verdade absoluta. É os pais da gente que tá falando. Então a gente internaliza ali dentro da gente. Se a gente escuta coisas desse tipo durante a nossa vida toda, de pessoas sempre procurando culpados e nunca se responsabilizando pelas coisas que fazem, é claro que a gente também vai aprender isso. E aí esse trabalho de autoconsciência, de autoconhecimento, vem trazendo para você que você não precisa focar no problema. Aconteceu o problema, resolve. Aconteceu um problema, resolve. Porque a gente não precisa achar que não existe essa questão de resolver, de fazer de novo. A minha filha trazia para mim uma coisa muito recorrente. Ela fazia a tarefa de casa e às vezes o pai dela ensinava ela. E ele não gostava quando ela apagava. Ela fazia e apagava,
E aí ele dizia, para de apagar, para de estar borrando. Isso por conta do que ele aprendeu. Mas eu mostrei para ela uma borracha e um toque mágico. E eu falei para ela, olha meu amor, isso daqui não é apenas uma borracha. Essa daqui é uma borracha que te dá a possibilidade de você fazer de novo aquilo que você errou. E isso a gente traz pra gente. Porque você fez uma coisa, que aconteceu um problema ali, deu errado, deu ruim, você pode fazer, apagar, ver o que você pode tirar de experiência dali e fazer algo bom com aquilo. Mas você precisa querer. Você que precisa querer. E tem uma coisa muito importante, Rosângela. Quando você quer, tudo vem para você. Para que você consiga fazer aquilo que você quer. E é muito bom quando todas as coisas que a gente quer fazer começam a dar certo. Vem para você como um imã. Não é isso, Rosângela? E aí a gente pergunta aí para a participação de vocês, qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram na vida? Ou que vocês precisam também superar? O maior desafio que vocês já superaram? Eu disse que o meu maior desafio foi ter vindo para cá. E o de vocês, qual foi? Aniele, qual foi o seu maior desafio, Aniele, até agora? Que você superou ou que você precisa superar? A Eloá, que está aqui, a Vânia, a Luzia, todos nós temos, superamos, todos nós enfrentamos desafios. Qual foi? Ou qual desafio que você ainda precisa superar? Nós precisamos de desenvolver. Comunique aqui com a gente. Nós vamos esperar. Façam perguntas se vocês quiserem, participam. A nossa live é rápida, é curta, para que vocês também possam depois assistir gravada, para ficar mais fácil. Porque eu mais a Jocasta, depois a gente tem que ir lá assistir também, né, Jocasta? E aí, como que a gente vai desenvolver uma mentalidade de superação? Como que a gente vai desenvolver, superar os obstáculos, os desafios? Nós precisamos de mudar a nossa perspectiva, gente. A gente tem que perguntar, como nós dissemos aqui no início, o que esse desafio quer comigo? O que esse desafio quer me ensinar? Que vocês notam que nós estamos evitando muito a palavra problema, a palavra problema. É isso? Você acreditar na sua capacidade. Nossa, nós já enfrentamos tanto desafio, por que eu não vou enfrentar isso aqui? Então, mudar a sua perspectiva e agir mesmo com medo. Porque o medo é necessário para a sua autodefesa. Mas o medo nos prejudica muito quando nós precisamos alavancar na vida. Então, assim, os pequenos passos que você der vai fazer grande diferença. Vai diminuindo o medo para você enfrentar as suas tempestades. E a gente tem exemplos práticos que nós podemos citar de relacionamentos tóxicos, que a pessoa saiu daquele relacionamento e depois ela notou, depois ela sente que aquilo foi a melhor coisa para a vida dela. A pessoa que larga o emprego e consegue um outro bem melhor, ela se supera. Quanta gente aí no COVID perderam emprego ou tiveram que trabalhar em casa e em casa se superaram. Quantas pessoas que em casa começaram uma pequena confeitaria, começaram a fazer salgadinhos, bolos, e começaram a vender para fora. Quantas pessoas superaram? Quantas pessoas começaram? Então a gente precisa... quantas pessoas superaram um relacionamento tóxico quando termina aquele sentimento emocional ao buscar uma terapia, a buscar uma ajuda? Gente, nós precisamos de ajuda. Ninguém aqui, nem eu, nem a Jocasta, estamos aqui e sem ter passado por problemas, por situações que nos trouxe até aqui. Então, assim, o meu desafio agora é continuar aqui. Gente, viver fora do Brasil não é tão simples como se pensa. Viver nos Estados Unidos não é o glamour como se pensa. Agora, você tem que fazer
do limão uma limonada e aproveitar. Aproveitar as belezas, aproveitar a falta de... A falta não, graças a Deus. A não violência, porque no Brasil é exacerbada, exagerada. Eu não sei, você vê assim o povo violentando, roubando um tênis. É lógico que aqui também tem locais que são assim. Mas, gente, a proporção no Brasil é gigantesca. Então, assim, eu estou vendo o pessoal que está chegando aqui e a Rosário diz que o meu foi quando meus filhos, já homens, saíram de casa e foram viver a vida deles. Eu sofri como um ninho vazio. Isso é incrível, é verdade mesmo. A Aniele disse, eu preciso superar palavras negativas que foram lançadas sobre mim. Isso que são os traumas. Aí uma relação energética, lançaram palavras negativas, disseram para você vai voltar e vai comer aqui nas minhas mãos, né, Aniele? Disseram, muitas vezes, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada lá nos Estados Unidos e vai voltar com o rabinho entre as pernas. Gente, isso acontece muito com aqueles parentes que dizem que te amam, mas que têm inveja de uma certa forma, tem algum problema ali que a gente não vai entrar nesse assunto, mas eu entendo o que a Aniele está falando. E ela precisa superar isso. E você vai conseguir, porque nós podemos te ajudar com isso. O ninho, o sentimento do ninho vazio, quem entrou aqui, VLC, Mencato, quem entrou aqui também, Fernanda? Não. Fear Miranda. Então, assim, obrigado por vocês estarem aqui na nossa live, compartilhe que essa live vai ficar gravada. Então, o que é que você tem que fazer? Superar, ter resiliência e fazer aos poucos, porque devagar que a gente consegue resultados e se superar emocionalmente, profissionalmente. A Eloá disse, eu já ouvi muito você passar fome, eu já ouvi muito, você vai passar fome, você é o mas Deus cuida dos dele. Isso mesmo, você vai para lá, mas você vai passar fome. Gente, eu entendo o que a Eloá está falando, porque muitos clientes vêm com certos traumas que ouviram quando tinha 4, 5 aninhos. 4, 5 aninhos. Isso. E como que você pode enxergar um desafio como uma oportunidade? Nós podemos, mesmo... Hoje eu vi o doutor Alair Ribeiro e ele disse assim, para de reclamar sobre a sua infância. Aproveite o que aconteceu com você na sua infância e supere, e cresça com isso. Ele fala assim, coitado do... Eu estou falando com as minhas palavras, ele fala assim, coitado do filho de papai, que teve tudo nas mãos, e às vezes não sabe, muitas das vezes, da maioria, não dá valor, e acaba tendo uma geração pobre, porque teve tudo nas mãos, não aprendeu a superar os desafios, não teve desafios. Então a gente tem que pegar esses desafios e aprender com ele e tirar desses desafios sucesso, prosperidade, vida boa. Todo mundo aqui merece riqueza, prosperidade, porque nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros. Eu vou falar isso até enquanto eu estiver fazendo a live. Nós somos herdeiros de Deus. Para com miséria com Deus, para de pedir pouco a Deus. Porque se ele tiver com mau humor, minha filha, ele te dá metade daquilo que você pediu. Se o dia não estiver bom, tiver uma tempestade lá, fala assim, Senhor, me dá $500 mil. Ela fala assim. Aí ele falou assim, tá, vou te dar 250, vou te dar 100. Então é melhor você pedir 1.000 para você ganhar 500. Não tenha miséria. E isso é um tom de humor para a gente entender que Deus, aquele caminho ali, que Jesus usa aquele caminho para que você prospere. Eu estava falando com meu marido, antes de passar a palavra para você, já caça rapidinho,
e eu falei com meu marido uma coisa muito pesada e depois ficou muito em mim. E ele sempre vem falando comigo. Aí eu perguntei para ele, você sabe por que existe Jesus? Por que existe toda essa cadeia de montanhas que nós estamos envoltas? Por que existe os pensamentos positivos? Porque o mundo jaz no maligno. Quem comanda isso aqui é o maligno. Nós precisamos de Jesus para a gente sair disso aqui de boa, para a gente enfrentar isso aqui com boa. Eu não vou entrar na parte religiosa, mas essa é uma parte que é bem terapêutica. Você entender que tem um lado positivo e que esse lado positivo é bom e te leva para você superar os seus obstáculos. Não adianta a gente querer negar. Nós somos filhos de Deus. Você não foi criado sem sentido, sem motivo, sem objetivo. Então vamos olhar para dentro dos nossos problemas, para dentro dos desafios e perguntar o que isso está querendo comigo, o que esse relacionamento tóxico, o que essa pessoa que está do meu lado, ou no meu trabalho, ou na minha casa, o que esses problemas estão querendo comigo. Aonde que eu posso crescer nesses problemas e sair da vitimização, como diz, vitimização, né? Como diz a Jocasta. Concorda, Jocasta? Então, assim, superação não é sobre evitar dificuldades, gente. É sobre aprender com elas. O que eu posso fazer com esse limão aqui? Eu faço a limonada ou eu fico aqui na posição de vítima? Concorda, Jocasta? Muito. Rosane, você está falando aí sobre não entrar no âmbito da religião. Eu nem vou pedir desculpa para falar sobre o primo terapeuta mais foda que existia no mundo. Mas, assim, a Ambrites falou, né, que quando você não supera um problema, você vai guardar mágoas. E essas mágoas é que vai trazer para você mais problemas, ansiedade, depressão, transtorno do pânico e vários outros, porque é um lindo combo que a nossa mente tem a capacidade de produzir. E falando sobre o nosso terapeuta mais precioso, que é Jesus, né? Aquela linha que ele usa para curar as pessoas é o que sempre me inspira. O que ele fazia, né? Quando a pessoa vinha, ele dizia: seus pecados estão perdoados, vai e anda. E quando a pessoa vinha agradecer, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Se você pegar esse trecho e começar a olhar de uma forma fria, o que tem ali? É justamente aquilo que a gente trabalha. Primeiro você vai ali reestruturar a pessoa através de quê? Do autoconhecimento, dessa questão do pecado em si. Porque se você for olhar, os pecados são as dores emocionais que a gente tem. Eu fui estudar essa parte, né? Aí eu fui olhar os 7 pecados capitais. Comparando com a terapia, são 7 traços de caráter na dor ferrado, né? 5 traços de caráter. E aí depois eu vim olhar, e aí eu vim para essa passagem, né? Porque é muito parecido as dores com os pecados. Às vezes você é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nós somos um todo. Não existe, essa é só minha vida pessoal, essa é só minha vida profissional, essa é só minha vida espiritual. Nós somos um todo. Quer ver? Eu te provo. Brigou com o marido, vai trabalhar, você vai soquindo, eu não misturo a minha vida profissional com a minha vida emocional. Não existe isso. Nós reagimos de acordo com o todo. Se uma área da nossa vida não tá boa, você não consegue ajeitar o restante, ela vai ferindo as outras áreas da sua vida. Você não consegue, porque a emoção você não consegue controlar quando você está em crise, não consegue. E é por isso que entra o nosso trabalho de trabalhar ali um pouquinho de cada vez, aquilo que o seu inconsciente necessita. E aí você parte para a segunda parte. Primeiro os pecados foram perdoados, depois a doença que ele tinha, no qual ele apresentava, sarava. Isso. Porque o que a gente vê no processamento generativo, quando você reprocessa uma dor, automaticamente o seu corpo solta aquela doença que ele estava sinalizando para você dar uma olhada. Eu já sou véia
e conseguir trabalhar doenças, trabalhando só as emoções. E depois vem a terceira parte, a autorresponsabilidade. Jesus falava que ele não curava. Quem curava era a fé da pessoa. O que traz pra gente? A autorresponsabilidade. Eu já venho de uma ancestralidade que teve vários problemas. Eu venho com 60% dela. Então tenho duas escolhas. Ou eu repito todos os problemas, ou eu tento mudar, e é nessa hora que eu tento mudar, vai me aparecer todas as oportunidades para que eu faça essa mudança. Vai me aparecer os problemas que eu tenho com relação ao meu trabalho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido. Porque, como eu já estou falando que nós somos um todos, não existe isso. Hoje eu tenho um problema de relacionamento tóxico e eu vou trabalhar só o meu relacionamento tóxico. Trabalhou, fez tudo que você podia. De repente você vai e atrai outra pessoa tóxica. E aí você vai... O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Você vai dar mais uma olhada. Você vai entrar dentro da sua família, da sua primeira família, e você descobre que não é sobre o relacionamento que você está hoje. É sobre aquilo que você viveu. Como a Rosângela mencionou, nós trabalhamos com essa criança interior ferida. Ela é a chave de tudo. Quando a gente começa a soltar aqueles traumas da infância, a nossa vida anda, a nossa vida prospera, a nossa vida vai além do que tudo que você possa imaginar. Lá está a chave. Porque todas as coisas são assim. Aonde é que está o seu problema hoje? O seu problema hoje é a chave para que você mude. O mesmo problema é a solução. Aí, às vezes, eu quero fugir do meu problema. Claro. Estagnou na solução. Claro. Não vai ter solução. Isso não mesmo. vai ter virada. Porque você não quer enfrentar aquilo de frente. Quando você apresenta para a vítima a autorresponsabilidade, tem a resistência. Não é porque não foi ele que fez comigo. E a gente acolhe aquele sofrimento da vítima, porque sabe que é muita dor, mas vai dando a ela o despertar para a autorresponsabilidade. Não é sobre ele, é sobre mim. É sobre mim. Eu tenho o poder de fechar e eu tenho o poder de abrir. Se eu fechar aqui as minhas paredes, ninguém me invade. Entende? E é sobre isso. O trabalho como terapeuta, só mais um pouquinho. É muito bom porque agora está sendo visto. Todas as pessoas estão olhando para isso, estão dando essa aspa. Uhum. Você vê, padre, que a coisa mais linda do mundo não é você achar que a depressão é falta de Deus. Nunca foi. Nunca foi falta de Deus. E aquela passagem que vem dizendo, Jesus pede uma moeda lá, o cobrador de impostos, e pergunta, qual é a face que tem na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nosso espírito, a nossa alma. E o que é da terra? Nosso cérebro. Onde é que a gente está trabalhando os problemas? A terapia está trabalhando os problemas? É aqui, ó. O nosso cérebro é físico. Então, aqui a terapia é onde você tem que trabalhar as suas dores. E eles já começaram a ter a consciência que precisa trabalhar a terapia. Eu postei até um vídeo, Rosângela, que tinha um padre que estava falando na homilia que precisava que todo mundo, todos os fiéis, fizesse terapia e que eles assumissem esse compromisso para 2025. Porque não é sobre você ser louco, é sobre você se amar. E eu achei tão lindo isso. É muito lindo. E aí, você vê vários atores, você vê vários padres, você vê várias pessoas falando a importância que é você fazer terapia, você se conhecer, ter essa autorresponsabilidade. Pronto, Rosângela, agora eu vou deixar você falar. Não, e a gente termina aqui com a lei da superação, dizendo que não é sobre evitar dificuldades, mas aprender com elas e seguir em frente. Obrigada, a Viviane chegou, a Vanessa, obrigada, Vanessa, que está nos seguindo, e a nossa psicanalista, a Graça Barbosa,
Ela vai nos deixar, ela dizendo que ela tem um compromisso com o Leonardo. Leonardo é nosso professor também. E nós vamos entrar na lei da comunicação autêntica. Gente, isso é muito interessante. Nós temos aí mais ou menos uns 15 minutinhos. Então, qual o segredo? A lei da comunicação autêntica é o segredo dos relacionamentos saudáveis. Porque você vai expressar suas necessidades com clareza, com honestidade, os seus sentimentos. Nos seus relacionamentos, para que eles sejam saudáveis, eles dependem dessa lei de comunicação autêntica. Eles dependem dessa comunicação eficaz. E é muito interessante que qualquer base de um relacionamento saudável é comunicação autêntica. Não é você ser autêntica, você ser simples no seu falar. É você falar sim, sim, não, não, na hora que tem que ser. É você chegar e expressar o que você sente. Não é você se colocar, por exemplo, tem um exemplo assim muito grande. Eu gostaria, é você colocar o eu e não o você. E não colocar o problema nas costas dos outros. Quando você se comunica, olha, eu gostaria que você não repetisse isso comigo. Ao invés de falar assim, você está sempre fazendo essas coisas que eu não gosto. Então você coloca nas costas do outro. Então, assim, por que nós temos medo de comunicar? E muitas das vezes, mesmo no relacionamento, nós temos medo de comunicar. E olha, que quando você vai enfrentar, isso é muito interessante trazer aqui para vocês, o relacionamento com outra cultura, com um parceiro de outra cultura, de outro idioma. Porque imagina que nós precisamos de estudar a língua portuguesa o tempo todo, porque palavras que a gente desconhece, correto? Hoje mesmo eu vim trazer para vocês mais o significado de resiliência. Todo mundo fala em resiliência, resiliência, mas e aí, o que é essa tal de resiliência? Para que fica mais claro. Entende? Então, assim, quando você está num relacionamento com outra cultura e outro idioma, é muito mais complicado. Porque às vezes, do jeito que você expressa, eu vou estar sempre me expressando dentro da minha cultura, o que é completamente diferente da cultura americana. Por exemplo, olha, eu quero isso aqui, pronto, hoje, olha como é. Aí, quando você vai falar com a mulher, e você vai falar num tom suave, num tom romântico. Gente, eu quero que vocês hoje arrumem essa casa, arrumem essa bagunça, tá? Para ficar tudo muito bonitinho, muito legal, para os quartos ficarem limpos. Nós vamos receber visitas. Se você fala nesse tom com o americano, você tem que usar outras palavras, não é a mesma coisa. Então você não fala para o americano, eu quero. Quando você fala para ele, eu quero, já é agressivo. Então você vai falar, eu gostaria. Então você vai ter que aprender isso. E aí quando você pega um camarada igual o meu, que é muito dos intelectualizados, muito ativo, com o idioma, e sempre com perguntas. O meu marido ele tem um intelectual psicológico, muito elevado, terapêutico, que ele chega para mim e fala assim, por que isso? Por que isso? Eu aprendi com ele a resolver as coisas através de perguntas. Porque através de perguntas, você entra num relacionamento, você consegue um diálogo, claro. A pessoa está ali te maltratando, está fazendo as coisas, ao invés de você brigar com ela, pergunta para ela por que ela está fazendo aquilo. Eu gostaria de saber muito por que você chegou mais tarde hoje. Assim, você está chegando tarde e não sei o que em casa, ou você não cumpriu. Por que você não passou no supermercado? Houve algum problema? Isso é comunicação clara, é comunicação autêntica. É você passar o problema do outro para ele com discrição, com inteligência emocional. Eu não vou chegar para a Jocasta e falar assim, Jocasta, se cometeu alguma coisa que eu não gostei, Jocasta, por que nós entramos nesse campo aqui? Por que isso aconteceu aqui? Rosângela e tal, entendeu? Talvez uma coisa, ou ela mesma vai fazer a mesma coisa. A Eloá disse que aprendeu tanto com pouco tempo de terapia, aprendi a valorizar. Sim, nós tivemos pouco tempo de terapia. É isso mesmo.
a sua autoestima e a comunicação, né? A Eloá tem um problema muito grande de comunicação. Por quê? Está num relacionamento tóxico. Isso aí ela já falou aqui nas nossas lives, entende? Então, se você tem que ser claro, você tem que ser objetivo com o que você quer. E ao invés de colocar você, por que você fez isso, por que você fez aquilo, eu não gostei do jeito que você agiu comigo. Olha a diferença. É muito diferente. Ou dizer para a pessoa, você nunca me ouve. Ao invés de você falar assim, você nunca me ouve. Aí você fala assim, eu gostaria que você fosse mais aberto, que você me escutasse mais, que você dialogasse mais comigo. Então, assim, nós temos que parar de ficar engolindo as coisas, engolindo os problemas, porque tem uma hora que você vai explodir, você não vai aguentar. Então, inteligência emocional, nessa parte da lei da comunicação autêntica, é muito importante, porque os relacionamentos, eles só melhoram após uma boa conversa. É a mesma coisa na hora que você vai fazer uma comida para o seu esposo, na hora que você está fazendo uma comida, ou na hora que alguém está cozinhando para você. Você gosta de mais sal, você gosta de menos sal, você gosta de mais pimenta, menos apimentado. É comunicação. E tem que estar dentro, a nossa vida tem que estar dentro dessa simplicidade. O que você gosta? O que você quer da sua vida? O que você quer desse relacionamento que você está nele? Isso é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês. O que você está aprendendo ali para superar esse problema? Como que você vai se direcionar, se comunicar dentro da situação? Eu estou sendo clara? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que não foi claro para vocês? Participe aí com a gente. O que você tem evitado dizer para as pessoas? E que poderia melhorar o seu relacionamento com essas pessoas? Gente, até no trabalho. Diz meu marido que gosta que tenha pimenta. Eu falar para ele que eu sou a terapeuta do marido dela. Eu já falei para ele para parar de brigar com os meninos para comer. Para obrigar os meninos a comer coisa que ele mesmo não come. Agora, vou falar para ele comer pimenta. O meu marido come muita pimenta, cara, mas muita mesmo. É dizer para ele para não comer ou para ele parar de comer pimenta ou para comer pimenta? Eu não entendi. E a Luzinha falou que eu estou com meu marido há 30 anos. Sentamos à mesa todos os dias, gostamos de conversar. E meus filhos também foram criados para a conversa. Excelente, Luzia. Excelente. Excelente. É isso mesmo. Não, que você está falando. Interessante que as pessoas acham que a gente precisa resolver tudo em uma conversa só. Eu aprendi uma coisa que mudou muito a minha vida. Preste bem atenção. Conversas difíceis precisa de botão de pause. Como é que é? Fala de novo. Conversas difíceis precisa de botão de pause. Você sabe por que a sua imagem está ruim? Não sei por quê. Aqui para mim está ruim. Continua o seu raciocínio aí, desculpa. Eu não sei, sua imagem está ruim. Mas é sobre a internet, que aqui está chovendo bastante. Mas, Rosângela, essa questão é o quê? Você vai comunicar algo que é um assunto difícil para ser comunicado, comunica isso em 3 partes, para que seja suave. Pausa a conversa e volta depois com a continuação dessa conversa. Precisa disso. Isso. E eu não sabia, eu pensava que resolver tudo de uma vez só. É verdade. Depois de anos foi que eu descobri isso. É interessante você falando nisso, porque às vezes você pensa assim, não, eu aprendi também que quando você quer falar uma coisa e você está muito nervosa e não deve falar, coloca um copo de água, coloca a água na boca, segura, fica ali até passar. Essa pausa é muito interessante, porque essa pausa, ela clareia a sua mente, ela clareia os seus sentimentos e diz para você depois, poxa, que mancada que eu ia dar, por que
Eu ia me estrepar ali, foi bom ter ficado calado, ter dado a pausa. É muito interessante. E aí a gente reforça os principais aprendizados que nós tivemos hoje. Inclusive perguntando para vocês o que foi mais importante na live hoje para vocês. Se vocês puderem participar aí conosco, vocês podem escrever que está tudo bem. Então a gente falou da lei da superação, os desafios são trampolins para o crescimento. Lembrando que um empresário, uma pessoa que está em desenvolvimento muito grande no planeta, ele não desiste assim, gente, com qualquer adversidade, não. Porque se ele desistir, não tem engrenagem no planeta. Não tem engrenagem. Imagine se Paulo tivesse desistido da missão dele. Olha que interessante. Porque Paulo poderia ter... Gente, nossa, aquela conversa ali com Jesus, o cara chegou para ele e falou para ele assim, vai lá para a taberna, que depois eu vou mandar ajuda. E ele já foi cego. Aí imagina se Jesus fala para ele assim, pois é, você vai, que eu vou te dar uma missão. Você vai cuidar das pessoas, você vai difundir o evangelho, você vai passar por isso, você vai ser subjugado, você vai ser condenado, você vai ser traído, vai passar por isso. O que Paulo ia falar para ele? Não quero não. Eu não quero essa missão. Imagina. E foi tudo muito meticuloso, muito bem trabalhado. Ele vai para a taberna cego, depois que ele começa a receber as informações. Ananias, se eu não me engano, foi Ananias que foi encontrar com ele. Quem for aí quem gosta aí dessas histórias, coloquei para a gente confirmar, foi Ananias que foi ao encontro, que ele estava perseguindo, correto? Então, assim, imagina se Jesus tem um diálogo com Paulo, assim, todo assim, bruto, todo rapidão, ó, você vai fazer isso, essa vai ser sua missão, agora você não vai ter essas regalias mais, e a sua família ainda vai te abandonar e nem vão aceitar você em casa, tá? Para você ir trabalhar e divulgar o evangelho. Não ia não, gente. Por isso que a gente tem que ter a pausa, tem que ter a inteligência, tá certo? Então, falamos da lei da superação, os desafios. Todos os apóstolos enfrentaram desafios e eles são exemplos para a gente. Podem falar que a Bíblia foi deturpada pelas transformações, pelos Rockefellers, que teve essa relação todinha, reescreveram a Bíblia de novo, mas são exemplos de superação, são exemplos de amor, não só Jesus, mas com os seus apóstolos. E a gente falou da comunicação autêntica, relacionamentos saudáveis dependem de uma comunicação autêntica, de uma comunicação clara, de uma comunicação leve. Parem de serem pesadas, parem de ser, corrigindo aqui, tá, Rosila? Parem de ser pesadas no sim, mais ou menos, no não. Seja sim, sim, não, não, mas seja com inteligência emocional. Entende? Tem inteligência emocional. E o que mais fez sentido para você na nossa live de hoje? Comenta aqui para nós. A terapeuta Maris que entrou, mandando. Obrigada, Luzia. Nós gostamos muito da sua presença, que eu te agradeço muito por você ter vindo. Luzia, lá de Belo Horizonte. A Rosária está no Espírito Santo. Rosário, você está no Espírito Santo. Eu sei que a Rosilda de São Luís do Maranhão, Jocasta, você está no Ceará, não é isso, Jocasta? Sim. A Aniele está em Flórida e eu hoje estou aqui no Arizona. E quero compartilhar com vocês o nosso maior sentimento de gratidão aqui por vocês estarem aqui conosco e estarem participando aqui conosco. E se você mudar a forma como você enfrenta os desafios, essa é a nossa frase inspiradora para vocês. Se você mudar a forma como enfrenta desafios e como se comunica, você certamente transformará a sua vida. Então, mudar a forma como se comunica, superar os desafios, enfrentar os desafios, você irá transformar com certeza a sua vida. Nós agradecemos você. Eloá está em Santa Catarina. Nós agradecemos. Eu deixo as considerações finais, que a gente não quer alongar muito a live. E na próxima live, Jocasta,
Você tem aí, eu esqueci de te pedir para qual que vai ser a nossa próxima live, as leis que nós vamos falar. Se vocês já quiserem estudar sobre o assunto para participar mais com a gente. E eu vou deixar minhas considerações finais para a Jocasta, com a Jocasta, e vou deixar as considerações. Gente, toda vez eu erro nisso. Eu vou deixar a Jocasta com as considerações dela finais. E eu agradeço vocês, todas vocês que estiveram aqui, porque não é sobre a quantidade, mas a qualidade e a expressão, porque nós estamos superando desafios aqui na nossa live também. Um beijo grande, que a paz de Jesus esteja com vocês. Muita superação e muita comunicação autêntica. Ai, que maravilha, essa live tá muito boa. Essa série tá maravilhosa, gente. Assim, eu tô encantada com cada lei que vai vindo. As próximas leis vai ser do autocuidado. Olha que Oh, lindo! oh, E do impacto positivo. oh. É a função, e aí a gente vai, ó, vai arrebentar nessa live. Vai ser a Eu vejo última da série, né, Jocasta? que isso vai ser a última da série. E eu vejo que a Rosida é muito antenada, né? Todas as ações que a gente vai falando aqui, ela já tem uma experiência para falar aqui. E assim, ó, foi um prazer fazer essa live hoje com vocês. E como fala a Rosângela, né? O que importa é a qualidade. Gente, quando vocês verem essa live gravada, curte, compartilha com alguém. Eu sei que você vai impactar a vida de alguém através de que desse compartilhamento. É tão bom alguém receber assim, tipo, eu recebo vários vídeos. É tão bom quando você recebe um vídeo e aquele vídeo fez a diferença na sua vida. Então faça isso, compartilha com seus amigos, fala sobre esse assunto para as pessoas, aplique tudo que estiver sendo falado aqui na sua vida. E você vai ver o tamanho da transformação, porque nós já estamos experimentando isso. Essa transformação é tão gostosa, vocês imaginam o tanto que é gostosa. E assim, um super beijo, muito obrigada, Rosana, por tudo. Tchau. Tchau. Compartilhem.